Enfim, hoje eu queria fazer um vídeo bem informativo, falar um pouco da minha experiência, né? Então, se você tem interesse de fazer uma abdominoplastia, você precisa ouvir ou assistir, é bem informativo, tá? Não façam uma cirurgia plástica que sem esse tipo de informação. Se o médico não passar para você, você pede para ele, né? Porque hoje está tudo muito mais atualizado. Eu tenho 3 anos que eu fiz a minha abdominoplastia e sofro até hoje, tenho várias sequelas por conta dessa coisa que não foi falada, né? Bom, se você quer fazer uma abdominoplastia, uma lipo, o que for, é interessante você saber se você tem um traço de falcemia. Mesmo que o cirurgião não passe para você, você deveria pedir para ele: doutor, eu gostaria de saber se eu tenho um traço de falcemia. Quem tem um traço da falcemia não é a mesma coisa de ter a anemia falciforme, né? Seria um traço. A anemia é uma coisa, tá? E o traço é outra coisa totalmente diferente. Então, quando você faz uma cirurgia plástica, para quem tem o traço da falcemia, é interessante, tá? Eu fiz essa em 2023, tá? Eu fiz essa cirurgia porque eu tinha, queria muito, eu tinha um pouco, né? Porque meu estômago não é alto, então não mostrava. Eu tinha um pouco de... como é que fala aquilo, pai? Eu tinha um pouco de fibrose, oh, meu Deus do céu, peraí. Diástase. Nem isso eu tô conseguindo mais falar. Então, assim, porque meu estômago era alto, então não dava pra ver, né, que eu tinha tanta distensão. Mas já tinha tido há um tempo atrás bexiga baixa, né? Tive que suspender, fazer cirurgia para suspender a bexiga, por conta dessa coisinha. Aí eu descobri que além da diástase, eu tinha 4 centímetros de diástase, tinha uma hérnia umbilical e uma hérnia hipergástrica. Então eu disse, tá bom, né? Vamos fazer a cirurgia. Unir o útil ao agradável, né? Era uma hérnia em cima da outra, tipo aqui no meu, né? No meu abdômen. Aí eu fui para fazer, eu ia fazer pelo plano, mas se fosse pelo plano não entrava a parte estética, seria uma cirurgia de reparadora, né? Para reparar, consertar algo, e não poderia usar nada que fosse esteticamente, né? No corpo. Daí, ia fazer pelo plano, aí resolvi fazer particular. Eu digo, fazer particular, porque eu quero tudo bonitinho, detalhadozinho, pá. Fui, marquei tudo, todos os exames, deixaram tudo certo. E comprei macacões da yoga, né? Porque a yoga, ela faz o reajuste, né? O primeiro reajuste você não paga, né? Para reajustar o macacão. E o material é excelente. Fiz a cirurgia, fiz a lipo só dos flancos, porque eu já tenho uma cintura fina. Aí, no primeiro dia, não senti nada. Tava super bem. Primeiro, segundo, no terceiro. Do quarto em diante, eu comecei a ficar mal, inchando. Eu tinha eu tinha seroma, eu tinha a fibrose, eu tinha bastante inchaço e começou a piorar mesmo. Daí o médico falou para mim que ele não fazia lipo aqui na minha coisinha no mesmo período para não dar fibrose. Fibrose não, para não necrosar, né? Embaixo, porque quando você faz, corre o risco de quando você faz a abdominoplastia, você ter necrosar o local. Então eu descobri depois, quando você tem um traço de anemia falciforme,
né? Você tem na verdade, as hemácias, né? Elas são diferentes, não são iguais a de quem não tem, né? De quem não tem esse problema não é genético, né? Passado por conta de ter miscigenação, tipo, meu pai era de família branca, minha avó índio e negro, e isso é encontrado muito no negro, né? Nas características dos negros, das hemácias, né? Do sangue, isso é característico do negro. Então, eu tenho, minha irmã tem, minha filha tem e meu filho tem. O que isso implica? Muito. Se lá na frente meu filho quiser ter um filho, ele tem que fazer um exame para saber se ele tem os dois, as duas partes dele, né? Que se são normais ou se tem uma letra diferente, né? Que é o que eu tenho. Eu não lembro se é AS, né? Eu acho que é AS. E os meus filhos têm. Então, se eles tiverem um relacionamento com a pessoa que também tem o mesmo traço, aí a criança nasce com a doença, com a anemia falciforme, né? Quando eu fiz reciclagem na faculdade, na UNEB, há muitos anos atrás, eu fiz uma reciclagem do 2º grau. Eu fiz até um trabalho sobre isso, né? Por que eu fiz? Porque eu sabia que eu tinha, né? E é muito esclarecedor. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Falando a vocês o quanto é importante vocês se preocuparem com isso, né? Então, assim, seu corpo, ele tem dificuldade para curar. Você sente dores intensas, você tem problemas de inflamação, né? Então, eu tive o estresse pós-cirúrgico, tá? Meu corpo não conseguiu dar conta da situação de estresse que eu passei, né? Porque foi uma cirurgia de grande porte. Foram 5 horas de cirurgias. Então, eu fiz a lipo dos flancos e o fechamento da diástase e das 2 hérnias, a gástrica e a umbilical, porque doía pra caramba. Por conta do tempo não ficar muito longo o meu vídeo, eu vou fazer parte 1, parte 2. Eu desejo muito que vocês queiram ouvir a outra parte, né? Que fala muito da anemia falciforme. Então, meu corpo entrou em estado de estresse, eu fiquei meio louca da vida, tipo, com uma sensibilidade enorme. Tive placas no corpo, né? Roxas. E eu já tinha isso, só que no meu corpo todo, tipo, não tem aquela... não lembrei. Essa é a mente de uma pessoa na menopausa. Não tô conseguindo, assim, tem coisas bem atuais que eu não tô conseguindo mais lembrar. Mas, enfim, né? Eu passei um processo muito doloroso, eu tenho 3 anos, eu tenho ainda pontos estourando no meu pé de barriga, tá? Semana passada saiu um. E, tipo, tive queloide, cicatriz hipertrófica. Tudo isso tem a ver com traço da anemia falciforme. Se vocês pesquisarem sobre anemia falciforme, vocês vão ver que é isso. Então, falta a oxigenação quando a gente faz a cirurgia. E a gente perde vários, tipo, até o nosso sistema linfático a gente perde, né? Então, o nosso sistema linfático é o que faz como se fosse um riozinho com várias coisinhas e vai fluindo, né? Líquido e tudo mais. Então, quando você faz cirurgia, você perde isso, mas depois de uma semana você passa a ter, né? O nosso corpo cria novamente esses vasinhos, né? Como se fossem os riozinhos para poder só que você perde a oxigenação, tá? Se seu corpo não tem oxigenação, o seu sangue ele não flui como deveria fluir, né? Nos seus processos. Então, seu corpo entra em estado de estresse, tá? E mostra um monte de coisa. Então, coisas que deveriam sarar em mim, ainda não sararam. Eu tenho 3 anos, né? Aí tive uma cirurgia
relativamente muito boa, mas quando apareceram todos os problemas, o cirurgião tirou o corpo, tá? E ficou omisso comigo. Não me deu mais nenhum tipo de retorno, tá? Eu tive que fazer 10 sessões de filtração de corticoide, tá? No local, 10 sessões eu tive que fazer. O valor, assim, bem salgado. Depois, com o valor bem salgado, eu tô fazendo o processo da camuflagem de cicatriz. Porque quando a queloide, ela murcha, ela fica com a pele, né? Como se fosse uma bexiga que você assoprou bastante e depois desencheu ela. Então, fica um saco, como se fosse o formato de um saco. Ah, tá, não fica com a aparência da queloide, mas fica com aquela coisa horrorosa, né? Aí eu fiz o quê? Peraí. Camuflagem de cicatriz. Enfim, assistam a parte 2, porque vai ser babado. Tem muita coisa para eu contar. Muita. Então, segue meu canal. Me dá um ponto, assim. Ouve só um pouquinho, né? É interessante a gente ficar sabendo as informações, o que uma cirurgia plástica, de que forma ela afeta o nosso corpo e se realmente vale a pena você fazer isso pelo outro. Na verdade, eu queria fazer mais pelo outro do que para mim, né? Porque eu queria que ele se sentisse bem no vulco e se sentisse bem quando estivesse na praia comigo, né? Enfim, então foi mais pelo outro do que para mim. Porque eu poderia fazer como um processo de laparoscopia, né? Eu fazia a cirurgia da hérnia, das 2 hérnias e da diástase. Ficaria com coisinha aqui, mas seria o correto. Mas não, eu quis a cirurgia plástica. Eu queria ficar com a barriga chapada. Mas se eu fiquei com a barriga chapada. Fiquei. Mas eu lido com todos esses problemas do pós-cirúrgico, porque meu corpo não entendeu e não fez a etapa correta, né? De cicatrizar das etapas. Então, eu tenho 3 anos, então não deveria estourar pontos, né? Então, eu acho que, independente do que a sociedade nos impõe, nos obriga, porque ela nos obriga, porque mesmo que seu marido diga que tá tudo bem, ele fica admirando a do outro que fez, tá? Então, aí você o tempo todo sufocada por essa pressão, você quer fazer para estar bem também. E aí é uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, assim, se puder fazer para você, faça, mas precisa ser algo mais investigado, estudado, tá? Porque não é só a cicatriz. Porque na cicatriz eu fiz uma tatuagem. Eu já usava tatuagem, tá? Eu vou te dizer por que eu usava a tatuagem no próximo vídeo. Cheiro, paz para todos. E ouçam o seu coração e a sua razão. Cuidado.